Descida do céu, né, Renato? Coloca a tua mão para cá para a gente orar por Renato. Aí é demais, né? Tu vê como está a minha cabeça. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa bênção, Pai. Que todas as palavras que tu quer que a gente escute, que chegue em nosso coração, nosso irmão Renato transmita através dele. Usa ele, Pai, imensamente, para que traga a palavra hoje assertiva aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Graças e paz, povo santo. Diga para o seu irmão do lado, você está muito bonito hoje. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Quando você abrir, você fica de pé, dá glória a Deus, em reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. 2 Timóteo capítulo 2. Aleluia. A gente vai ler a partir do verso 1. A carta a Timóteo está escrita assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas pessoas, confia-as em homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado deixa-se se envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento de tudo, diga de tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado com os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual aleluia. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Aleluia. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também estes alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. É digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Aleluia. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. E se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Continue a lembrar dessas coisas. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca das palavras. Isso não traz proveito e serve apenas como para perverter os ouvintes. Procure se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como um câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns se perverteram à fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece
inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Põe a mão no teu coração. Pai de amor, nós te amamos e nós agradecemos pela tua palavra. Palavra reta, viva, eficaz, uma espada, Senhor Deus, que penetra na divisão da nossa alma e do nosso espírito. E nessa hora, Senhor, prepara o nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, para perceber, entender e viver a palavra que será liberada nessa noite. Pai querido, eu te peço, me esconde à sombra de Jesus, que o Senhor apareça, que eu diminua e que a tua glória, Senhor Deus, seja evidenciada no nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Aleluia. Eita glória. Eu não sei você, mas desde que eu cheguei, eu consigo perceber que hoje foi um dia preparado por Deus para algo extraordinário. Sabe aquele dia que a palavra já vem ruminando pela semana e ela estoura no dia de uma forma... Diga para o seu irmão, é hoje. Aleluia. É hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Queridos, hoje o tema dessa palavra é pureza, integridade e santidade. São três coisas que uma acompanha a outra. E Renato, falar de pureza, santidade e integridade falando de Timóteo, por que não? Sabe por quê, querido? Timóteo foi o discípulo amado de Paulo, tratado como um filho. E as primeiras palavras de Paulo a Timóteo, se você começar a ler Timóteo, a primeira carta a Timóteo, 2 Timóteo, ele diz assim, olha, não se envolva com isso aqui não. Paulo já estava dizendo para Timóteo assim, ó, se afaste dessa aqui, você foi separado para isso aqui. E na segunda carta a Timóteo, Paulo dá instruções a Timóteo, além de se apresentar como um obreiro, Timóteo precisaria atender algumas características. É muito forte. Porque se você parar para pensar, integridade, santidade e pureza são as características de um obreiro que Deus aprova. Aleluia. Andar em santidade, andar em pureza e viver a integridade é as características de um obreiro aprovado. Diga isso para o seu irmão. Santidade, integridade e pureza são características de um obreiro aprovado. Aleluia. E ser obreiro é pelo título? Não. Ser obreiro é aquele que está com a mão na obra. Você não chama um pedreiro de pedreiro se ele não estiver construindo alguma coisa, não é verdade? Nós estamos construindo para o reino de Deus, amém? Diga amém. Nós estamos construindo para o reino. Porém, nem toda obra que nós fazemos, ela é qualificada por aquilo que nós achamos. A nossa obra é qualificada pelas características que Deus já revelou. Isso é muito forte. E aí eu queria entrar profundo nisso, em cada característica dessa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. A gente vai falar sobre pureza. Esse é o primeiro tópico. Quando a gente fala de pureza, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Quando a gente fala de pureza, eu posso dizer a vocês que eu fui altamente ministrado nessa parte, porque quando eu estava com meu filho no colo, foi quando Deus começou a falar. Deus começou a falar sobre pureza, ele olhou para ele e falou comigo, meu filho está ali, meu filho tem 9 meses.
E Deus falou muito forte comigo. Ele olha para o seu filho. Eu olhei, eu disse, tá bom, tô olhando. Ele olha, ele não vê maldade em nada. Assim deve ser seu coração. Eu digo, eita Deus. E aí me lembrou o texto. Mateus 18, versículo 1. Jesus estava ali e naquele momento os discípulos chegaram até Jesus para perguntar quem era o maior no reino dos céus. Vê que discussão. E aí Jesus chamou a criança, colocou no meio deles e assegurou que, a não ser que vocês se convertam e tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é maior no reino de Deus. E aí pare para pensar. Jesus, numa discussão entre os discípulos, porque eles estavam discutindo quem era o maior no reino de Deus. Talvez nós fazemos muitas coisas ou nós já fizemos algo e pelo crédito que nos foi concedido, a gente acha que, eu já fiz muito pelo reino. Maior é aquele que se faz humilde. E deixa eu te falar, se você já fez muita coisa, ainda tem mais para fazer. Jesus ainda não voltou, mas ele está voltando. E enquanto Jesus não voltar, haverá ainda muito trabalho pela frente. E querido, não é sobre trabalho, é sobre a condição do seu coração. Porque Jesus, no meio de uma discussão, ele chamou uma criança. E aí, em outras passagens, deixe vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Sabe, querido, nosso coração, por vezes, e nesses últimos dias, a gente precisa ter um coração que nem o de Elisa, que nem o de Natan, que olha e não enxerga a maldade como preeminente. Isso não quer dizer que você vai ser tolo a dizer, tem gente com má intenção, ou alguém é maldoso. Mas se você só enxerga o mal das coisas, seu coração precisa de pureza. Você precisa enxergar melhor a vida das pessoas. Nós precisamos olhar para as pessoas e procurar o que há de bom. E buscar ali fortificar ou multiplicar o que há de bom nas pessoas. Aleluia. Querido, um bom obreiro é aquele que olha para uma pessoa, entende o que há de bom naquela pessoa e busca ali multiplicar ela. Aleluia. Todos nós recebemos algo único. E é poderoso isso, porque o trabalho de discipulado de Jesus foi identificar os pontos de melhoria de cada um e fazer com que eles avançassem. É tirar o lado ruim das pessoas e transformar o que era maldição em bênção. Pedro era um cara muito bruto. Pedro não é para tanto. Pedro era tão bruto que quando disseram que ia prender Jesus, Pedro pega a faca aqui no ouvido do soldado. Aí Jesus olha para Pedro, pega a orelha do soldado e coloca de volta. Porque não é na força do nosso braço. E aí Jesus, ele mostrou ali a Pedro que não era a maldade, aquilo, a forma de reagir dele, que seria algo evidente para as pessoas. Mas Deus mostrou ali através da vida de Pedro. Aleluia! Deus mostrou ali através da vida de Pedro. É que era convertendo, mudando a rota, mudando o caminho. Não era pela força da espada, era na caridade, no amor, no ceder que Pedro iria mudar a vida de alguém. Aleluia! Você está entendendo isso aqui? A pureza tem a ver com, de fato, converter o nosso coração. E a conversão do nosso coração. Isso não quer dizer que você nunca mais vai errar. Mas se você errar, 1 João capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo o coração. Existe um agente purificador, aquele que vai trazer pureza para dentro de você. E esse é o Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Queridos, nós somos maus pela nossa própria natureza. Mas o Espírito Santo, ele nos torna purificados. Isaías vem dizer que quando nós somos lavados, a Bíblia fala que nós somos lavados como, sabe, uma esponja? Quando uma esponja grande, você aperta, não sai muita água, é dessa mesma forma. Ele passa o sangue de Jesus e espreme a impureza toda fora. Aleluia! E é dessa forma que Jesus ele faz conosco. Ele nos promete. E aí você vai lendo 1 João, ele vai dizer também lá que existe um advogado à destra de Deus para interceder por nós, Jesus Cristo, o justo. A palavra chama Jesus de o justo diante de Deus. Então Deus não tem julgamento para quem é justo, não. Ele já é justo e nós fomos feitos a sua justiça por meio dele, porque ele foi feito pecado para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Está escrito isso em Romanos 5:21. Se eu não me engano, é Romanos 5:21 que fala sobre isso. Queridos, a pureza, ela vai nos levar para o lugar de justiça. Aleluia. Glória a Deus. E aí a gente vai voltar a falar de Timóteo. Timóteo estava no meio. E aí eu começo a entrar na história, né? Porque Timóteo estava no meio de um monte de gente que era sábio. Mas naquela época, existiam pessoas que eram falsos profetas, que estavam tentando se infiltrar no meio da igreja, que estavam tentando perverter o caminho daqueles que estavam se tornando justos. E Deus já tinha entregado a Timóteo a autoridade para levantar outras pessoas. Na prática que ele diz, entregue a outros homens que são fiéis à palavra que lhe foi concedida. Timóteo era um menino. Era um menino. Mas pense num menino cheio de Deus. Pense no menino que andava na pureza. Eu paro para pensar em Paulo escrevendo a carta a Timóteo. Paulo estava preso. Ele estava escrevendo a carta a Timóteo com todo o coração, dizendo para Timóteo, meu filho. Ele chama Timóteo de filho. Construir um discípulo ao ponto de ele entrar no seu coração e se tornar parte da família é algo extraordinário. Agora deixa eu te falar algo poderoso. Isso é para quem discipula e quem já foi discipulador. Construir um discípulo vai acarretar você alguns desafios. Porque quem discipula está multiplicando o reino. E quem multiplica o reino é você colocar um alvo, já dizia minha pastora Érica. Ela dizia assim, a mesma coisa que colocar um alvo na sua cabeça do inferno. O alvo do inferno na sua cabeça. Porque o diabo vai mirar em você. Mas maior é o que está conosco. E andar em pureza, querido, é entender que nós estamos com o DNA de Deus multiplicando da sua glória. Isso vai ser multiplicado através da vida dos nossos discípulos. Isso vai ser multiplicado através da vida das pessoas que estão do nosso lado, porque é de si para o lado. Não é ninguém atrás, é de si para o lado. Aleluia. A gente está falando da vida de um discípulo. A gente está falando de Timóteo. A referência de Timóteo, a referência de Paulo a Timóteo é tão forte que Paulo ele diz assim, em uma etapa eu não lembro agora qual o versículo, mas ele diz assim, vocês estão falando com Timóteo, a mesma coisa que está falando comigo. Paulo entregou a sua vida praticamente a condução de Timóteo. Quer dizer, Timóteo entregou a sua vida à condução de Paulo, e Paulo outorgou a autoridade a Timóteo. Delegou a autoridade a Timóteo. Aleluia. E aí, queridos, quando a gente fala de pureza,
é entender que, por mais pecador, aquele que está no exercício do pecado é pecador. Aquele que não está no exercício do pecado e foi perdoado, esse não é pecador porque não está exercitando, mas já pecou. Aquele que confessa os seus pecados foi perdoado e esse foi purificado. Isso quer dizer, querido, que você não precisa o tempo todo estar exercendo pecado. A gente tem uma cultura na nossa igreja dizendo que quem confessa a tentação não confessa pecado. Então, se você confessa os seus pecados, você está andando em pureza e dê glória a Deus por isso. Se você abre o coração para uma pessoa e diz assim, eu preciso de oração porque eu estou errando nisso aqui, eu preciso de ajuda nisso aqui, você está andando em pureza. Deus olha para você com bons olhos. Aleluia. E aí a gente vem falar sobre santidade. Que, por vezes, a santidade foi mal interpretada ao longo do tempo pela igreja. Porque santo, por vezes, era aquele que andava de paletó, de gravata, estava em cima do altar, era um pregador renomado. Mas quando a gente fala de santidade, a gente está falando de alguém que escolheu ser separado. Diga para o seu irmão, santidade é separação. E quando a gente fala de separação, não é de separar-se de outra pessoa ou separar-se de um casamento, não. Aqui eu estou falando de separação daquilo que não te convém. Separação daquilo que é do mundo, daquilo que contamina. E aí, Timóteo, Paulo vem dizendo a Timóteo, olha, tu sabe que quando um atleta, para ele ganhar uma competição, ele precisa andar de acordo às regras. Tu sabe que um obreiro, ele precisa respeitar tais coisas. Paulo vai dando exemplos. Sabe, querido, às vezes nós precisamos entender que para viver em santidade eu preciso sim me largar de outras coisas que não me convêm. Tudo me é lícito. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. E a segunda parte do versículo é que é mais poderosa. E eu não vou me deixar dominar-se por isso. Santidade é você escolher separar-se daquilo que não convém aos seus olhos. E aí vem outro exemplo de pureza quando Jesus diz que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Estarão em trevas e grandes trevas serão. Mas se seu corpo, se os seus olhos forem luz, tiver luz, todo o teu corpo será iluminado. Aleluia. Ei, querido, eu entendo que quando Jesus estava falando sobre isso, Jesus estava dizendo, nada vai ficar encoberto para você. Você tá entendendo isso aqui? Isso quer dizer, querido, que você vai andar em plena revelação. Quem quer andar em plena revelação? Saber aquilo que os mistérios do coração de Deus. Ei, querido. Isso precisa começar na mudança dos seus olhos. E aí a gente volta para a pureza de novo. Vê como uma coisa está ligada à outra. Eu preciso começar a olhar bem. Porque se eu olho e eu já olho o lado negativo da coisa, se eu olho e eu já vejo a coisa ruim, se eu olho e eu já começo a dizer, confio em ninguém, confio em Deus. A gente precisa começar a mudar o nosso comportamento. Começar a enxergar o lado bom das pessoas. E multiplicar isso delas. Aqueles que nos permitirem fazer isso. Cada pessoa é um terreno. E eu só consigo entrar no terreno de alguém quando alguém abre a porta para eu entrar. Nesses dias eu estava assistindo um filme, é engraçado, que é um filme, é uma história antiga. Eu estava assistindo um Chico Bento, ó, e a Goiabeira Maravilhosa. Filme de criança mesmo. Eu assistindo,
E aí tem uma parte que a goiabeira fica do lado do senhor lá, que o nome é Olavo. Ele diz assim: saia da minha propriedade que eu não te dei liberdade de estar aqui. Com outras palavras, claro que ele fala matutez, né? Aquilo ali me pegou. Eu só consigo adentrar o terreno da vida de alguém que abre o terreno para eu entrar. Aleluia. Você só consegue plantar na vida de alguém que lhe dá liberdade para isso. Aleluia. E queridos, quando a gente fala de santidade, a gente fala em buscar uma vida separada em buscar a Deus. Porque a santidade, ela não é apenas uma palavra bonitinha. A santidade é uma qualidade de quem é santo. É uma qualidade de quem anda vivendo num estilo de vida santo. Aquele que foi santificado. E santificado é só possível por conta de uma pessoa que Jesus deixou aqui para nós, chamada Espírito Santo de Deus. Ei, querido. Toda vez que eu falo do Espírito Santo, os olhos marejam. Sabe por quê? Porque é a pessoa mais pura que existe, e ele é uma pessoa. Eu não trato o Espírito Santo como uma força. Eu não trato o Espírito Santo como um arrepio. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a pessoa mais santa e mais pura que você pode ter contato na sua vida. Você não pode vê-lo, mas é possível percebê-lo. Você não pode vê-lo, mas é possível senti-lo e ser conduzido por ele. E quando eu falo ser conduzido, Romanos 8,14 fala sobre isso, querido. Romanos 8,14 fala que aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo, eles são seus filhos. Aleluia. Quem deseja ser guiado pelo Espírito Santo, conduzido por ele. Se você deseja isso, querido, isso é muito mais próximo do que você pensa. Isso está dentro de você. Você já entregou sua vida para Jesus, você que está em casa, está muito mais próximo de você do que você pensa. E às vezes a gente só precisa fazer o básico, porque a santidade, ela começa no secreto. A santidade, ela começa num local onde ninguém vê. Ninguém vê você. Porque você pode ser santo na praça, mas em casa, você e Deus, você não consegue se esconder de Deus. Salmo 19 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Isso quer dizer que Deus está com os olhos, o Big Brother do céu, está com a câmera voltada para você. Deus, ele sabe quem você é de verdade, de fato e verdade. E não importa o que os outros vão falar de você, ou até mesmo o que você tem escutado, se na sua intimidade com Deus você sabe quem você é, e você de fato vive essa verdade, ei, querido, Deus sabe do seu coração. Deus conhece o íntimo, o íntimo. Eu posso, e aí eu posso dizer, Renato, mano, eu posso chegar aqui e mostrar uma coisa que eu não sou, mas quem me conhece de verdade sabe quem eu sou. Aqui na igreja a gente é tão junto assim, a liderança, que quando um tá fora do que de fato é, a gente já diz, opa, tá pisando no lugar de que não é, filho. Tá mudando. Santidade é viver a identidade de quem é santo. Aleluia. Diga para o seu irmão do lado. Você tem uma identidade gerada pelo Espírito Santo. Aleluia. E aí 1 Pedro capítulo 1, verso 15 diz assim: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Em João 17 diz: santifica-os na verdade. Isso foi uma oração intercessória de Jesus. A tua palavra é a verdade. Quer viver santidade? Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça uma oração. O caminho da santidade
Está na leitura da palavra, irmão. Esse é o caminho da santidade. Foi até pregado, se você buscar lá no canal, tem uma palavra sobre o caminho da santidade. Se eu não me engano, quem pregou ou foi a pastora ou foi o pastor Adriano. Eu acho que foi algo nesse sentido. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 7, Paulo diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Quando ele fala purificar é uma ação. A santidade é a consequência, aleluia? Quando eu vou atrás de purificar, ou seja, que eu estou pecando, vou pedir perdão pelos meus pecados, vou pedir ajuda, abro o meu coração, confesso os meus pecados, Deus ele me perdoa. Se houver, a Bíblia diz em Tiago capítulo 5,16, que é possível que haja cura naquele momento, porque eu estou confessando isso para um irmão. Ei, querido, naquele momento começou uma onda de santidade atraindo você para dentro dela. Aleluia? E aí Paulo vem dizendo, purifique o corpo e o espírito. Porque isso vai gerar santidade. Aleluia? E aí a gente vem falando sobre santidade, sobre pureza, mas eu não posso deixar de falar com vocês sobre integridade. Porque integridade, ela é a prova da santidade. Aleluia? A gente falou que a pureza, ela é uma ação, é uma escolha. A consequência da pureza é a santidade. E a integridade, ela é a prova da santidade. Aleluia? Quando a gente fala de integridade, de ser a prova da santidade, abra sua Bíblia comigo lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Tiago capítulo 1, verso 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte vocês a coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Querido, quem anda em santidade, anda por fé, amém? Porque a gente está falando do Espírito Santo. Eu não tenho como andar em santidade, acreditando em quem é santo, sem acreditar nele. É impossível viver uma vida de santidade sem o Espírito Santo. Aleluia? Então, se eu ando por fé, a palavra está dizendo que em algum momento essa minha fé vai ser provada. E que a ação que eu devo tomar, assim que a minha fé for provada, é estar alegre. Porque a provação da minha fé produz perseverança. E a perseverança precisa ter ação completa. Aí a gente volta lá para Timóteo capítulo 2. Porque lá em Timóteo capítulo 2, você vai ver Paulo falando praticamente a mesma coisa para Timóteo. Ele chega para Timóteo e diz assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca da palavra, cadê?
Isso não traz proveito, serve apenas para os ouvintes. Procure se apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e maneja corretamente a palavra da verdade. Mas para frente, ele fala assim, cadê? Um minuto. Se vigiar na festa. Tá. Na verdade é mais para cima. Ele diz assim, ó, suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver no negócio da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir com as regras. O lavrador trabalha arduamente e deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo e o Senhor dará a você entendimento de tudo. Ele está falando ali sobre suportar. Essa palavra suportar, na tradução dela, não é dar suporte, como em outras palavras, a palavra suportar aqui tem uma tradução falando sobre dar suporte. Quando ele fala de suportar, é dizendo, meu filho, aguente. Aguente o sofrimento como eu também aguento. Só que a reação de Paulo, a reação do escritor, a reação de Tiago, era dizer assim, ó, sorria. Eu até brinquei falando para os meninos ali atrás, que por vezes eu me vejo numa situação que me lembra de uma música antiga. Olha, uma música que diz assim, ó, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. E toda vez que eu venho pregar, é engraçado, toda vez que eu venho pregar tem uma situação difícil. Eu digo assim, meu Deus, eu não sei o que é isso não. Mas já fico rindo. Antigamente eu chorava. Antigamente eu ficava entristecido toda vez que eu ia dizer assim, não, peraí, eu vou pregar, vai acontecer alguma coisa difícil. O que é que está acontecendo? Eu entendi que não tem a ver comigo, tem a ver com a mensagem que vai ser liberada. Eu falei para ela, eu disse, Ellen, não tem a ver comigo, porque não tem a ver com o Renato, não. Tem a ver com a mensagem que vai ser transmitida, porque em algum momento alguém vai acessar isso e Deus vai se manifestar na vida do outro. Deus vai falar com alguém, Deus vai fazer alguma coisa. E querido, toda vez que Deus vai fazer alguma coisa, preste atenção, haverão resistências. E eu falei sobre isso aqui em algum dia. Haverão resistências para que a glória de Deus se manifeste, porque a glória precisa ser revelada, ela precisa ser glorificada, porque isso pertence a Deus. A honra é dele. Não existe glória para o ser humano. Existe glória para quem é o rei da glória. Essa glória precisa retornar para quem é de fato de direito, de verdade. É Deus. Eu gosto muito do exemplo que a pastora Érica e o pastor Adriano falam aqui. Ele diz assim, olha, você precisa se considerar como um canudinho por onde passa a Coca-Cola. Nós somos apenas isso. Condutores, isso é forte, querida. Você é condutor da glória de Deus. Você é um fio condutor por onde Deus ele vai passar e vai se manifestar na vida de outras pessoas. Aleluia. Mas Renato, o que isso tem a ver com integridade? A integridade, ela é aquilo que é gerado quando nós passamos pela prova. Ela é a prova da nossa santidade, mas ela é a continuidade. Quem é íntegro permanece. Hoje eu estava falando sobre continuidade com o pastor, a gente estava conversando sobre algumas atividades e sobre a questão de manter a continuidade de algo. Eu entendo que manter a continuidade de algo é um desafio. Vamos dizer, você tem uma atividade contínua. Vem a parte que me toca. Academia. Ir para a academia e ser constante, ficar lá, ó, todo dia. Não, mas por que eu vou para a academia? Eu vou para liberar energia, tá? Eu vou porque eu acumulo muita energia.
e eu vou para academia porque eu preciso mesmo, por saúde, ir para academia. Só que tem vezes que não dá para ir. E eu quero continuar. Porque meu condicionamento físico depende da minha consistência. Isso tem a ver com a integridade da frequência que eu vou. E aí deixa eu te perguntar. Quando a gente fala de santidade e pureza, com que frequência? E qual a frequência que isso está continuando na sua vida? Quando a gente fala aqui sobre pureza e santidade, qual a frequência disso na sua vida? Porque a frequência vai determinar o quanto você vai continuar crescendo. A frequência vai determinar o aumento da sua intimidade com Deus. E aí, querido, nos últimos dias, a distração está aí para atrapalhar a sua frequência de intimidade. A distração, ela está aqui, por vezes, para atrapalhar a sua intimidade com Deus. A distração, ela está frequente para separar você para um lugar que você não foi separado. Mas hoje, querido, se Deus está trazendo isso à tona, eu acredito que isso é um alerta para nós como igreja. Nós precisamos viver em pureza, gerar santidade, andar na continuidade da integridade e novas coisas. O extraordinário de Deus, Ele vai se mover a nosso favor. Ei, querida, não é hora de parar. Não é hora de parar. Pode estar apertando, por vezes está doendo, às vezes não quer falar com ninguém sobre essa dor. Deixa eu te falar algo poderoso. Deus conhece a sua dor, mas Ele não vai falar para você aquilo que é o seu papel fazer. Deus conhece a sua fraqueza, a sua zona de fraqueza. E quem te disse que ser fraco é vergonhoso? A Bíblia diz que quando eu sou fraco é aí que eu sou forte. A gente falou aqui que a gente precisa ter uma humildade como uma criança. A criança, ela nunca vai omitir quando ela precisa de ajuda. Aleluia. Meu Deus. Andar na pureza e nessa verdade vai fazer com que nós nos aproximemos ao trono da graça, que está escrito em Hebreus capítulo 4, que nós devemos adentrar a sala do trono da graça a fim de encontrar descanso. Esse local de descanso é acessado por aqueles que andam nas características do céu. Aleluia. Viver uma vida dupla dá muito trabalho. Não adianta você falar que, ou dizer, e aí eu preciso dizer isso, ou falar e expor e dizer que anda com santidade e no seu secreto o seu coração está contaminado. E dentro de você as coisas só estão te machucando. Viver uma vida dupla dá muito trabalho. E o resultado disso é que no dia que Jesus voltar, a sua verdadeira vida vai aparecer. Do que adianta viver uma vida dupla aqui na terra e quando Jesus voltar, as pessoas entenderem de fato quem você é. Viver a verdade que Jesus faz com que o nosso coração seja escancarado é a melhor forma de encontrar o caminho do propósito. Não tenha vergonha de se expor à verdade que Deus falou sobre você. Até pode dar vergonha, mas Isaías 61 é lindo. E eu queria ler com vocês. Isaías 61.
Isaías 61. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 61. A gente vai ler a partir do verso 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes e dar aos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês. Estrangeiros trabalharão em campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, do que era orgulho, do orgulho delas vocês se orgulharão. Versículo 7. E em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla em vez de humilhação. E ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá a alegria eterna. Aleluia. No lugar da vergonha, querido, existe dupla honra. Oh, Jesus. Fique de pé no seu lugar. O nosso clamor nessa noite é você pedir para Deus restaurar o nosso coração. A pureza de uma criança. Vai pedir para Deus que Ele quebre toda a dureza do nosso coração. Queridos, eu não consigo segurar quando a presença de Deus ela está aqui no ambiente e está muito forte. A glória de Deus está sobre nós hoje. Sobre nós. Santo Jesus. Santo Jesus. Santo. Abre o seu coração nesse momento. Deixa a canção ministrar o seu coração. Vamos preparar o terreno desse lugar para o Espírito Santo. Amém?